nós avançamos nesta trilogia de espaços de prática terrestre, aquático e aéreo. Em termos de objetivos do estudo geral do doutoramento, tinha a ver com estes 3 grandes objetivos: caracterizar os praticantes dos desportos de natureza, caracterizar as organizações que promovem estas atividades e, por outro lado, identificar os impactos que são gerados pelos desportos de natureza em função da percepção dos agentes anteriores, praticantes e gestores das organizações. Em todo caso, aquilo que eu trago aqui hoje é apenas, em especial, o segundo objetivo, complementado pelo segundo. Em termos metodológicos, usámos um inquérito por questionário de aplicação online, de setembro a dezembro de 2011. O questionário estava dividido em 5 partes: a caracterização do perfil das organizações, a oferta, a procura, a percepção dos impactos e a caracterização sociodemográfica dos respondentes, neste caso, os gestores das organizações. O questionário era composto por 56 questões, um tempo médio de resposta de 20 minutos. O questionário foi validado pela aplicação de pré-testes e exame de especialistas. O que é que são, então, organizações promotoras de desportos de natureza? Seguimos aqui uma lógica adaptada de Bale, que divide as organizações que estão, de alguma forma, envolvidas no desporto em 4 níveis. As organizações centrais, aquelas que são consideradas outras organizações, aquelas que estão relacionadas com o desporto e outras que, sem terem uma relação direta com o desporto, também fazem parte desse fenómeno. Aquilo que nós entendemos é que organizações que promovem os desportos de natureza incluem-se no nível 1 e no nível 2 desta caracterização, neste caso clubes desportivos e filiados em federações e outros clubes e associações que eventualmente não estejam federados, incluindo depois também as organizações empresariais. Neste caso, à época, conseguimos distinguir 3 tipologias logo à partida: as empresas que estavam inscritas no Registro Nacional de Agentes de Animação Turística, os clubes desportivos e associações que estavam inscritas nas federações, numa ou mais federações, e, na altura, os clubes de praticantes. De acordo com a nossa análise, foram identificadas cerca de 1.500 organizações que promoviam desportos de natureza em 2010. E, portanto, aquilo que nós fizemos em relação àquilo que são as empresas foi verificar no registro aquelas que tinham a oferta de uma daquelas 23 modalidades que eu vos apresentei anteriormente. Em termos de amostra, procurámos uma representatividade em função daquilo que é a oferta das 23 atividades, representatividade pelas tipologias, por aquelas 3 tipologias de organizações, e também uma representatividade geográfica considerando Portugal continental. Podem me perguntar porquê Portugal continental apenas e não Açores e Madeira, porque agora parece que que a aplicação dos questionários online é recorrente, mas na altura, se calhar, em Portugal tinha sido aplicado 1 ou 2 estudos com esta metodologia. Portanto, como nós não sabíamos se iria funcionar ou não, e correndo o risco de termos que nos deslocar aos próprios locais para recolher os dados, os questionários no próprio local, optámos por aplicar apenas a Portugal continental e excluir as restantes regiões, e, portanto, com todo o merecimento que deveria ter sido feito, mas essa foi a nossa opção. Neste caso, obtivemos 166 questionários válidos e, portanto, corresponde a uma amostra de 11% do total das organizações consideradas, e procedemos ao tratamento estatístico pelo SPSS. Aquilo que eu vos vou trazer tem a ver com a segmentação destas organizações, e neste caso seguimos basicamente 3 critérios de segmentação: se a organização era empresa ou era associação ou clube, pelo próprio âmbito organizacional principal, se a oferta das atividades era através de cursos ou de ações de formação de praticantes, se era pelo enquadramento técnico, através de guias ou de monitores, pelo
treino e competição ou pela organização de provas e eventos. Por outro lado, também optámos por caracterizar as próprias atividades como sendo mais competitivas ou mais recreativas. Neste caso, obtivemos um conjunto de 5 diferentes tipologias de organizações que promovem os desportos de natureza. Por um lado, as empresas generalistas, que são aquelas que têm uma diversidade de oferta de atividades, normalmente 5 ou mais, e que são basicamente baseadas na canoagem, pedestrianismo e nas multiatividades. Depois, as empresas especializadas e que têm, no fundo, 2 atividades como oferta. E depois ainda decompusemos estas empresas especializadas em atividades de surfing, vento, aquáticas relacionadas com a vela e o windsurf ou kitesurf, atividades de mergulho e as atividades de montanha. Por outro lado, no âmbito associativo, incluímos 3 organizações: os clubes desportivos tradicionais, portanto aqueles que estão mais direcionados com a competição. Neste caso, atividades como o BTT, orientação e canoagem, no âmbito competitivo. Os clubes de formação desportiva, que são normalmente associações que fornecem, apresentam cursos de formação para os seus membros. E, por fim, os clubes de recreação desportiva, que são aquelas que têm uma oferta de atividades recreativas associadas ao pedestrianismo, montanhismo e à canoagem em especial. Aquilo que foi a nossa opção foi depois caracterizar cada uma das tipologias, neste caso pela oferta, e aquilo que nós verificámos é que, em termos de indicadores, a primeira tipologia é aquela que apresenta o maior número de atividades na sua oferta, provavelmente para combater a sazonalidade. Depois, por outro lado, em termos de oferta das próprias atividades, elas também já foram referidas. Por exemplo, as empresas estão muito associadas ao enquadramento técnico, à oferta das atividades pelo próprio enquadramento técnico de guias, assim como as organizações do tipo 5, as recreativas. E, por outro lado, os clubes tradicionais mais associados à competição oferecem o treino e a competição e as atividades mediante a organização de provas e de eventos. Em termos de formação dos técnicos, salienta-se aqui a tipologia 5, as organizações do tipo 5, recreativas, com o maior número de técnicos sem formação, e, por outro lado, as de tipologia 2, as especializadas, e a 3, competitivas, com aquele que tem uma oferta ao nível dos cursos de treinador, porque ambas estão, uma por lado associada mais à formação e outro à competição. Por outro lado, as empresas generalistas apresentam critérios de segmentação também dos praticantes na constituição dos seus serviços. Em termos de canais de promoção, a base é o site de internet, apesar das organizações do tipo 1 apresentarem também uma forte componente do boca a boca. E o canal de distribuição principal também dessa tipologia é a distribuição direta, enquanto a principal nas restantes é também baseada na internet. Portanto, aqui salienta-se a internet como uma das principais formas de promoção e de distribuição dos canais de promoção e distribuição da oferta. Em termos da procura, é aqui também interessante notar que as empresas generalistas têm o maior número de participantes ao longo do ano, enquanto as organizações do tipo 4, as de formação desportiva, são aqueles que têm menos participantes ao longo do ano. Portanto, isto tem um bocado a ver com uma lógica da própria sociedade, do consumo deste tipo de atividades como experiência, considerando que depois, em termos de frequência,
estas empresas que têm mais participantes são também aquelas cujos participantes são menos frequentes ao longo do ano. Pelo contrário, aquelas organizações do tipo tradicionais são aquelas que têm uma oferta mais reduzida ou uma procura mais reduzida, mas mais frequente ao longo do ano. E, portanto, isso explica-se também que são pessoas que competem e, portanto, participam nos treinos regulares dessas modalidades. Em termos de origem geográfica dos praticantes, salienta-se nas empresas generalistas uma procura de âmbito nacional ou internacional, enquanto, obviamente, as de caráter associativo têm têm praticantes de origem mais local ou regional. A importância destas atividades ou destas organizações no âmbito do turismo é relevante, enquanto as empresas têm um poder de atração dos praticantes para o próprio território. Os clubes normalmente deslocam-se para outros territórios para praticar e, portanto, ambos são importantes para o fenómeno turístico. Em termos de impactos, aquilo que nós fizemos para tentar perceber se existem também diferenças foi criar aqui 11 itens para serem classificados numa escala de Likert de 5 pontos. Agrupámos esses itens em impactos positivos gerais e impactos negativos gerais e, de certa forma, verifica-se que e neste caso a pontuação mais elevada é aquela que tem uma percepção dos impactos mais positiva e neste caso a organização do tipo 1 é aquela que tem uma percepção mais positiva dos impactos, enquanto os clubes tradicionais é aquela que tem uma percepção mais negativa dos impactos e da repercussão dos impactos no desenvolvimento local. Por outro lado, criámos um índice de comportamentos sustentáveis das organizações, pedimos aos gestores para dizerem se tinham esse tipo de comportamentos, desenvolviam essas práticas ou não, portanto, numa resposta de sim ou não, e criámos o índice através da soma das respostas, que multiplicámos por 100 e dividimos por 13, que era o número total de respostas, sendo que sempre que era afirmativo aquele comportamento era 1 ponto, negativo era 0 pontos. E, portanto, conseguimos criar aqui um índice 100 de comportamentos sustentáveis. E, neste caso, novamente, as empresas generalistas são aquelas que apresentam um índice de comportamento mais sustentável e, por outro lado, novamente, do lado das associações, mas neste caso as de formação desportiva, aquelas que apresentam os comportamentos menos sustentáveis comparativamente com as restantes. Não significa que não tenham comportamentos sustentáveis, mas em termos de índice está abaixo das restantes. Portanto, concluindo, aquilo que nós temos observado é que há uma dinâmica crescente de mercado e, portanto, há aqui um alargamento da oferta de atividades, por tipologia. Até aos anos 80 eram os clubes que tinham uma maior expressão na oferta. Neste momento, claramente são as empresas que têm uma maior expressão, portanto, com as vantagens e desvantagens que isto possa vir a ter. Portanto, conseguimos identificar as 5 tipologias, portanto, com base nestes critérios mais geométricos científicos, mas empiricamente também é fácil de verificar e, portanto, pela nossa experiência também vai ao encontro daquilo que nós esperávamos. E neste caso, estes dados podem contribuir para que os gestores tomem medidas mais eficazes no planeamento e na gestão das suas atividades e dos seus serviços. Portanto, em termos de força destes movimentos, quer empresariais, quer associativos, eu acho que é necessário uma conjugação de esforços para tornar esta área e este setor um setor mais importante, especialmente para o desenvolvimento local. É importante também verificar
que existem algumas assimetrias na participação, e nós vimos nos resultados da procura, tendencialmente uma maior procura masculina, com idade mais baixa, e portanto os gestores das organizações também podem procurar tomar medidas para minorar esta assimetria. Portanto é importante, os dados também podem ser importantes neste sentido, e portanto é esta a mensagem que eu vos queria mostrar, de certa forma fazendo aqui uma análise tanto das organizações como das questões da sustentabilidade. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Peço então, sim, aos 4 participantes que venham para a mesa. Entretanto, eu vou apresentando os 3 manuais que são da autoria de autores portugueses, escritos em português. Eu acho que é um hábito excelente que devemos ter, porque nós todos estamos um pouco formatados para publicar em revistas científicas em inglês, mas